Quantas vezes nos perguntamos se a tranquilidade tem cor? David Alarcón chegou a Fuente Clara, uma aldeia aninhada nas colinas da Andaluzia, não muito longe de Sevilha, precisamente em busca dessa cor, ou talvez da sua ausência. Imaginava branca, como as paredes caiadas que subiam pelas encostas, salpicadas pelo vermelho vivo dos gerânios que transbordavam das varandas de ferro forjado. Branca e silenciosa, banhada por um sol que parecia purificar o próprio ar. Vindo do ruído constante de Madrid, da sensação persistente de ser uma nota dissonante numa melodia urbana, Fuente Clara prometia ser um refúgio, um lugar onde poderia finalmente ouvir os seus próprios pensamentos, encontrar inspiração para o seu trabalho como designer gráfico freelancer e talvez restaurar mais do que apenas a pequena casa antiga que comprara a um preço irrisório. A casa, na verdade, era pouco mais que uma ruína com potencial. Paredes grossas, um pequeno pátio interior esquecido pelo tempo, telhas árabes desalinhadas. Mas tinha uma alma, sentiu David assim que a viu, e era sua. Enquanto descarregava as poucas caixas da carrinha alugada, sentiu os olhares. Não hostis, ainda não, mas intensamente curiosos. Era inevitável. A sua pele escura destacava-se contra a palidez das paredes e dos rostos que espreitavam por detrás das persianas semicerradas durante a hora da sesta que se aproximava. Era o rosto novo, o forasteiro e um diferente de todos os outros que pudessem ter passado por ali. Respirou fundo o ar quente, perfumado a jasmim e a pó. Paz. Era isso que procurava. A paz, contudo, tinha uma guardiã em Fuente Clara, e ela não tardou a apresentar-se. Enquanto David contemplava a fachada da sua nova propriedade, imaginando as melhorias, uma figura surgiu na esquina da rua estreita e calçada. Era uma mulher nos seus 60 e poucos anos, magra, de postura impecavelmente ereta. O cabelo grisalho estava preso num coque severo, sem um fio fora do lugar. Vestia uma saia comprida, escura, uma blusa branca engomada e um chale leve sobre os ombros, apesar do calor. Os óculos pousados na ponta do nariz pareciam uma ferramenta de inspeção. Parou a uma distância calculada, nem muito perto para parecer familiar, nem muito longe para ignorar. "Buenos dias", disse a mulher. A voz era clara, sem inflexão calorosa. "O senhor deve ser o novo proprietário." Não era uma pergunta. "Bom dia", respondeu David, endireitando-se. "Sim, sou eu, David Alarcón." Estendeu a mão, um gesto automático da cidade. A mulher ignorou a mão estendida. O seu olhar percorreu David de cima a baixo, demorando-se momentaneamente no seu rosto, no seu cabelo afro curto, nas suas roupas simples, t-shirt lisa, calças de ganga. "Helena de Rivera", anunciou, como se o nome explicasse tudo. O Dona estava implícito na sua postura, no seu tom. "Bem-vindo a Fuente Clara. Esperamos que saiba respeitar as nossas tradições e a harmonia da nossa aldeia." O bem-vindo soou mais como um aviso do que como um acolhimento. David sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha, apesar do sol abrasador. "Obrigado, Sra. Rivera. É uma aldeia muito bonita. Pretendo apenas viver tranquilamente e restaurar a casa." "Restaurar", repetiu Dona Helena, a palavra carregada de escrutínio. "Com bom gosto, espero. Fuente Clara presa à sua imagem. Não queremos modernices." O olhar dela voltou a fixar-se na fachada decrépita da casa de David. Depois voltou para ele, frio e avaliador. "Qualquer dúvida sobre o que é apropriado pode perguntar. A mim ou ao padre Anselmo. Somos os mais indicados para orientar." Com um aceno de cabeça curto e seco, virou-se e continuou o seu caminho, deixando David sozinho na rua silenciosa, sob o olhar atento das janelas semicerradas e com a sensação desconfortável de que a sua busca pela paz acabara de encontrar o seu primeiro obstáculo. A tranquilidade, percebeu ele, talvez tivesse uma cor em Fuente Clara, e era a cor que Dona Helena de Rivera ditasse. Os primeiros dias foram dedicados à limpeza e a pequenas reparações urgentes. David trabalhava metodicamente, absorvido pelo esforço físico, tentando ignorar a sensação persistente de ser observado. Cumprimentava os poucos vizinhos que encontrava com um buenos dias ou buenas tardes, recebendo em troca murmúrios ou acenos hesitantes. A exceção era Ana, uma viúva de rosto enrugado e olhos vivos que morava na casa em frente. Trocavam cumprimentos cordiais, mas ela mantinha uma reserva cautelosa, como se temesse ser vista a conversar demasiado com um forasteiro. No bar de Javier, no centro da aldeia, o ambiente era ligeiramente diferente. Javier, um homem de meia-idade, com um bigode farto e um olhar cínico, servia cafés e tapas com uma eficiência taciturna, mas parecia registar tudo. Foi ele quem, enquanto limpava o balcão, comentou casualmente:
Aqui, as paredes têm ouvidos, sabe? Especialmente as caiadas de branco. David assentiu, percebendo a indireta. O primeiro confronto real, embora subtil, veio quando David decidiu pintar a porta de entrada. Cansado da madeira velha e lascada, escolheu um azul profundo, vibrante, que lhe lembrava o mar de Cádiz. Mal tinha começado a aplicar a primeira demão quando Dona Helena materializou-se novamente. Alarcón! Começou ela, sem preâmbulos, o olhar fixo na mancha azul que começava a cobrir a porta. Essa cor fez uma pausa, como se a palavra fosse ofensiva. Não acha que destoa um pouco? David parou de pintar, limpando as mãos num pano. Gosto de azul, Sra. Rivera. Acho que vai dar um pouco de vida à fachada. Vida! Dona Helena arqueou uma sobrancelha fina. Fuente Clara tem a sua própria vida, a sua própria harmonia. Usamos cores tradicionais nas portas. Castanho, verde escuro, cores discretas. Isso é demasiado chamativo, perturba o conjunto. A sua voz era suave, mas carregada de reprovação. Era uma ordem disfarçada de sugestão estética. David sentiu uma pontada de irritação. Era a sua casa, a sua porta. Mas também sentiu o peso do olhar dela, a pressão implícita. Lera sobre estas pequenas tiranias de aldeia, mas vivê-las era diferente. Lembrou-se do seu objetivo: paz. Talvez tenha razão, disse ele, a voz mais resignada do que pretendia. Posso reconsiderar. Estava apenas a experimentar. Dona Helena sorriu, um sorriso fino e satisfeito. É o mais sensato. A beleza de Fuente Clara está na sua uniformidade, na preservação do que sempre foi. Os forasteiros, por vezes, demoram a entender. E afastou-se, deixando David a olhar para a lata de tinta azul com um sentimento de derrota miúda. Acabou por pintar a porta de um verde escuro banal. A cedência na cor da porta, no entanto, não comprou a paz que David esperava. Foi antes interpretada como um sinal de fraqueza, um convite a mais sugestões. Seguiram-se comentários passivo-agressivos sobre o barulho das obras, mesmo quando David se esforçava por respeitar escrupulosamente os horários da sesta e os fins de semana. Ouvi dizer que trabalha em casa, Alarcón, disse-lhe Dona Helena um dia, encontrando-o na pequena mercearia. Deve ser difícil concentrar-se com tanto martelar. Talvez devesse fazer as obras mais ruidosas noutra altura. Ou noutro lugar. Depois veio a música. David gostava de ouvir jazz ou soul enquanto trabalhava no seu computador. Um dia, enquanto Miles Davis flutuava suavemente pela janela aberta, Ana, a vizinha, atravessou a rua hesitante. David, disse ela em voz baixa, olhando nervosamente para os lados. Se calhar devia baixar um pouco a música. Ou talvez ouvir outra coisa. Dona Helena comentou no outro dia que certas músicas não combinam com a tranquilidade da aldeia. Ana parecia genuinamente preocupada por ele. Ela não gosta de coisas diferentes. David sentiu um nó no estômago. Agradeceu a Ana pelo aviso, a sua voz tensa. Baixou a música até ser quase inaudível. O silêncio que se seguiu pareceu-lhe pesado, opressivo. Começou a sentir-se como um prisioneiro na sua própria casa, cada movimento seu escrutinado, cada escolha julgada segundo um código não escrito, ditado por uma única pessoa. Os rumores começaram a circular, súbitos como o pó que cobria os móveis antigos. David era reservado demais, não se misturava, tinha hábitos estranhos. Ninguém lhe dizia diretamente, mas sentia-o na forma como as conversas paravam quando ele entrava no bar, nos olhares que o seguiam na rua, na dificuldade crescente em obter um simples bom dia de volta. Tentou participar na vida da aldeia, foi à missa de domingo uma vez. Sentindo-se desconfortável e deslocado sob o olhar atento de Dona Helena e do padre Anselmo. Foi a uma pequena festa na praça, mas sentiu-se invisível, um fantasma escuro num mar de rostos pálidos e fechados. A pressão tornou-se mais concreta quando precisou de uma licença menor para substituir uma janela em mau estado. Um procedimento que deveria ser simples arrastou-se inexplicavelmente na pequena Câmara Municipal. O funcionário, um homem nervoso que evitava o seu olhar, falava em regulamentos, documentação em falta, necessidade de pareceres adicionais. David sabia, sem precisar de provas, que a mão de Dona Helena estava por detrás daquilo. A sua família tinha influência. Xavier confirmara-o com um encolher de ombros cínico. Algumas famílias aqui são mais fundadoras que outras, dissera ele, polindo um copo. O isolamento começou a pesar. A paz que viera procurar transformara-se numa forma de asfixia lenta. A beleza de Fuente Clara começou a parecer-lhe uma fachada, uma máscara sobre uma intolerância profunda. Pensou em desistir, em vender a casa pelo que lhe dessem e voltar para o anonimato barulhento da cidade.
Ser um rosto diferente na multidão era preferível a ser o único rosto diferente sob um microscópio constante. Mas algo dentro dele resistia. Uma teimosia silenciosa, talvez forjada pelas outras vezes em que tivera de enfrentar o preconceito velado. E havia a casa. Começava a tomar forma, a revelar a sua beleza escondida sob camadas de abandono. Era o seu projeto, o seu pequeno bastião. Desistir seria deixar que Dona Helena vencesse, não apenas sobre ele, mas sobre a própria ideia de que Fuente Clara poderia acolher algo novo. Começou a observar mais atentamente. Observava Dona Helena nas suas rondas pela aldeia, a forma como a sua presença alterava o ambiente, como as pessoas baixavam a voz ou mudavam de assunto. Observava as pequenas interações, as deferências temerosas, os ressentimentos mal disfarçados, e começou a notar inconsistências. Foi Javier quem lhe deu a pista decisiva, como sempre de forma oblíqua. Num fim de tarde quente, enquanto David bebia uma cerveja solitária no bar, Javier comentou, olhando para a rua: "Engraçado como a água é importante por aqui, especialmente quando há pouca. Alguns jardins parecem sempre mais verdes que outros, não acha? Mesmo quando a rega é supostamente controlada para todos." David ficou intrigado. No dia seguinte, dedicou-se a explorar os arredores da aldeia, seguindo os antigos canais de irrigação, as acequias, que traziam água das fontes da serra. Foi então que descobriu. Escondido atrás de um muro alto coberto de buganvílias, na vasta propriedade de Dona Helena, havia um desvio discreto, quase invisível, de um dos canais principais. Uma pequena comporta artesanal canalizava um fluxo constante de água diretamente para o seu jardim luxuriante. Um oásis verde que contrastava com a secura crescente dos campos vizinhos pertencentes a agricultores mais modestos. Era uma apropriação silenciosa, um abuso de um recurso comum, perpetrado pela mesma pessoa que exigia dos outros um respeito absoluto pelas regras e tradições. David não sentiu triunfo, mas uma raiva fria e uma clareza súbita. Ali estava ela, a hipocrisia nua e crua. Não era um crime que levasse à prisão, mas era uma traição à comunidade que ela afirmava proteger, uma prova da sua arrogância e do seu desprezo pelas regras que impunha aos outros. Guardou a informação, como uma pedra lisa e pesada no bolso. Não sabia ainda como a usaria, mas sabia que não ia continuar a baixar a cabeça. A sua busca por paz transformara-se numa luta silenciosa pela sua própria dignidade, e talvez pela dignidade de outros que não ousavam falar. A oportunidade surgiu com a chegada da feira anual de Fuente Clara, a celebração do Santo Padroeiro. A aldeia, normalmente sonolenta, transformou-se. Bandeirolas coloridas foram penduradas entre as casas, o cheiro a churros e a vinho doce pairava no ar, e a praça principal encheu-se de barracas, música e gente. Era o clímax social do ano, um evento onde as hierarquias e as tensões da aldeia, embora disfarçadas sob a alegria festiva, estavam mais expostas. David decidiu ir, não por desejo de participar, mas por uma necessidade de afirmar a sua presença, de não se deixar intimidar para o isolamento. Vestiu uma camisa limpa, penteou o cabelo e caminhou até à praça, preparando-se para os olhares e para a indiferença calculada. O barulho era ensurdecedor, uma mistura de música popular altíssima, conversas animadas e risos de crianças. No centro da praça, num espaço implicitamente reservado, estava Dona Helena, rodeada por um pequeno séquito de senhoras da sua idade e figuras locais importantes, como o alcaide e o padre Anselmo. Observava a multidão com um ar de supervisora real, acenando com condescendência a uns, ignorando outros. David encontrou um lugar discreto perto do bar de Javier, observando a cena. Viu Ana a conversar animadamente num grupo de mulheres, mas o sorriso dela vacilou quando seu olhar cruzou o de David, antes de se desviar rapidamente. A sensação de ser um estranho era mais forte do que nunca no meio daquela celebração comunitária. Foi então que Dona Helena o viu. O seu olhar varreu a multidão e fixou-se nele. Houve uma mudança subtil na sua expressão, um endurecimento quase imperceptível. Murmurou algo ao alcaide, que assentiu gravemente. David sentiu um aperto no estômago. Sabia que algo estava para vir. Pouco depois, a música parou abruptamente. O alcaide subiu a um pequeno palco improvisado, pedindo a atenção de todos. Após alguns anúncios sobre a festa, passou a palavra a Dona Helena, uma das mais dedicadas guardiãs das nossas tradições. Dona Helena pegou no microfone, a sua figura esguia dominando a praça, subitamente silenciosa. Agradeceu a presença de todos, falou da importância de manter Fuente Clara pura e autêntica.
E então o seu olhar voltou a encontrar David. Falando em autenticidade e respeito, disse ela, a voz projetada pelos altifalantes, é importante lembrar que as nossas celebrações têm regras, têm um decoro. Não são lugar para exibições ou comportamentos que destoam do espírito da nossa comunidade. Fez uma pausa dramática. Temos notado, com alguma preocupação, a presença de elementos que parecem não compreender ou não querer respeitar a nossa forma de ser. Atitudes que perturbam a ordem, que desafiam as normas que todos os bons cidadãos de Fuente Clara prezam. Embora não o nomeasse diretamente, todos na praça sabiam a quem ela se referia. Os rostos viraram-se para David, alguns com curiosidade, outros com hostilidade mal disfarçada, muitos com o medo habitual de se envolverem. David sentiu o sangue a subir-lhe ao rosto, mas manteve-se imóvel, o coração a bater descontroladamente. Por exemplo, continuou Dona Helena, saboreando o momento, o desrespeito pelos nossos costumes, a introdução de ruídos estranhos, a alteração da estética que tanto nos orgulha. Ela parecia prestes a enumerar todas as pequenas infrações de David, a humilhá-lo publicamente perante toda a aldeia. Foi nesse momento que David decidiu agir. Não podia deixar que ela o definisse, que o transformasse no bode expiatório da sua própria rigidez. Deu um passo em frente, saindo da sombra do bar. Não correu, não gritou. Simplesmente caminhou calmamente até à frente do palco, parando a poucos metros de Dona Helena. Um murmúrio percorreu a multidão. Com licença, Dona Helena, disse David, a sua voz surpreendentemente firme, amplificada pelo silêncio tenso. Todos os olhos estavam nele. Com licença, vizinhos de Fuente Clara. Olhou em volta, encontrando o olhar de Ana, de Xavier, de outros rostos que começava a reconhecer. Concordo plenamente com Dona Helena sobre a importância de respeitar esta aldeia e as suas tradições, e sobre a importância de respeitar as regras que nos mantêm a todos em harmonia. Fez uma pausa, deixando as suas palavras ecoarem. Dona Helena olhava-o com uma mistura de fúria e surpresa. Acredito, continuou David, a voz calma mas clara, que todos nós devemos seguir as regras. Todos, sem exceção, incluindo as regras sobre o uso justo dos recursos que pertencem a todos nós, como a água, por exemplo. O silêncio na praça tornou-se absoluto. Podia ouvir-se a respiração das pessoas. David não precisou de dizer mais nada. Não precisou de acusar diretamente, de mencionar o desvio na sequia. A sua simples alusão, feita publicamente, foi suficiente. Os olhares da multidão começaram a desviar-se de David para Dona Helena. Viram o choque no rosto dela, a cor a fugir-lhe das faces, a forma como seus lábios finos se comprimiram numa linha branca. Viram a culpa e a fúria de ter sido exposta, não por um crime, mas pela sua própria hipocrisia. Naquele momento, algo quebrou-se. Ana, a vizinha tímida, endireitou os ombros e murmurou, audível no silêncio. Ele tem razão. A água é de todos. Outras cabeças assentiram discretamente na multidão. O feitiço do medo que Dona Helena exercia começou a dissipar-se. Dona Helena ficou paralisada por um instante, a boca a abrir e fechar sem som. Depois, com uma rigidez que traía a sua agitação interior, largou o microfone no palco com um baque surdo, virou costas à multidão e afastou-se a passos rápidos, desaparecendo por uma rua lateral. A sua retirada abrupta, a sua incapacidade de responder, foi uma confissão mais eloquente do que qualquer palavra. A festa não recomeçou imediatamente. Houve um momento de suspensão, de reavaliação coletiva. David permaneceu no seu lugar por um instante. Depois, sentindo que o seu papel estava cumprido, recuou lentamente para a sombra do bar. Xavier encontrou o seu olhar e deu-lhe um quase imperceptível aceno de cabeça, um raro sinal de aprovação. Nos dias que se seguiram à feira, uma mudança subtil mas palpável ocorreu em Fuente Clara. As pessoas falavam mais abertamente, embora ainda em voz baixa, sobre o incidente na praça, sobre a questão da água, sobre a arrogância de Dona Helena. A deferência automática que lhe era demonstrada começou a corroer-se. Continuava a sair à rua de cabeça erguida, mas as conversas já não paravam da mesma forma. Em vez disso, eram os seus cumprimentos que por vezes ficavam sem resposta. O seu isolamento crescia à medida que a sua autoridade social diminuía. Não houve confrontos abertos, nem revolução, apenas um lento reajustamento do poder, um despertar silencioso da consciência comunitária. David não se tornou um herói local. A desconfiança em relação ao forasteiro, ao diferente, não desapareceu por magia. Mas ganhou um respeito relutante. Os buenos dias tornaram-se mais frequentes e menos hesitantes.
Ana passou a cumprimentá-lo com um sorriso genuíno.